varejo hoje em dia. E outro tema que entra aí também, que a gente vê, é controle de acesso, né? Total. Então a gente vê uma dificuldade em controlar esses dados, uma dificuldade de controlar o acesso, né? E também a parte de muitos sistemas em SaaS, que você acaba terceirizando dados para terceiros, que você também desconhece o quão seguro estão esses dados. Então o desafio é gigantesco, né? Então o pessoal que está nos acompanhando aqui não está lidando com isso no dia a dia, é um desafio bastante grande. E mais, né? O sistema que você às vezes usa, que às vezes é um pacote de terceiro, ele é vulnerável. E você cuida de tudo isso, mas alguém pode ir lá e fazer uma invasão no teu sistema e acabar comprometendo todo um trabalho, porque você tem lá um ponto vulnerável que é um sistema, né? Um software, né? É vulnerável. Então assim, olha o tamanho do problema. É muito grande. É muito grande. É muito grande. Então... E aí a gente tem algumas responsabilidades nesse sentido, né? Não é só a parte técnica ali de fazer o controle de acesso propriamente dito e fazer o controle de acesso propriamente dito e controlar quem entra, quem sai da empresa. Quanto maior a empresa, o desafio é maior. Você precisa de sistemas para te ajudar nesse sentido, automatizar essas coisas todas. Depois você tem a parte jurídica nesse sentido, que é o quê? Além de tudo isso que você está falando, você precisa garantir que os seus operadores, né, que são os casos dos terceiros, eles também sigam a LGPD. Eles também sigam a legislação. Como é que você faz isso? Através de contrato. Você tem que ter cláusulas ali dentro do contrato, inclusive a própria NPD também tem algumas coisas, algumas frentes nesse sentido de criar contratos padrões com cláusulas padrões, que é o que já tem na Europa, para forçar com que essas empresas elas também se organizem para cumprir. E hoje é um desafio, tá? Algumas empresas, os caras falam, eu tenho, mas isso aqui a gente nunca foi solicitado. Eu falo assim, não, agora tem que ser solicitado, tem que ser feito, agora tem que ter. Não dá para você simplesmente falar de boca, eu cumpro a LGPD. Não, tem que estar em cláusula, em contrato, NDA, tem que estar obrigatoriamente com isso firmado pelos top executivos ali, para eles também chamarem a responsabilidade e saberem que, se der ruim aqui, a gente prejudica o cliente lá, o cliente vai vir em cima da gente. Entendeu? Tem que ter essa preocupação nos dois sentidos. O técnico é importante, o jurídico também, mas ali um tem que ficar cobrindo o outro, porque senão lá na frente a conta pode vir alta. E o que eu costumo dizer, por exemplo, as soluções em SaaS, né? Para a pessoa lembrar que não é um software, às vezes não há nuvem, né? Lá tem um servidor, tem um data center, um lugar onde essa máquina está. Tem gente que entra para dar manutenção lá. Exatamente. O banco de dados está na mão de um DBA, tem um administrador nessa história toda. Exatamente. Então, assim, não é porque está na nuvem que está do lado de Deus. Né? Exatamente. Lá essa empresa tem todos os desafios que nós teríamos se isso estivesse dentro da nossa empresa, no modelo premise. Exatamente. Fala, né? Então, assim, não dá para colocar isso em nuvem e achar que está tudo resolvido também, né? Não. E tem um desafio a mais ainda. Às vezes você até sabe, está aqui em São Paulo, está aqui no Sul, no Sudeste, no Nordeste e tal. E quando não está no Brasil? É um outro impacto, porque a legislação ela pede que você transfira dados apenas para países que têm leis similares à lei de proteção de dados que a gente tem no Brasil. E você tem que ter esse cuidado também. E aí isso entra de novo o contrato na questão. E, obviamente, todas essas preocupações que você está falando precisa ser repassado para a empresa. Hoje, obviamente, uma AWS da vida, uma Azure da vida, essas empresas grandes, elas já têm essas preocupações, mas em outros casos, você precisa garantir que o cara esteja ali. Se for, por exemplo, na parte custo, né? Esse aqui está muito mais barato do que... Exato. Tem que olhar essa questão toda. Prestar atenção, porque esse custo é tão barato assim, né? Barato vai custar caro em algum momento.